Olá, bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo a mais um vídeo do canal do Varguinhas. Eu sou Ellerson de Vargas e hoje vamos falar de um assunto um pouco delicado, que é o hábito de consumir bebidas alcoólicas. Qual é a consequência do exagero dessa prática? E como base para esse assunto, vamos ver o que diz lá em Gênesis 9, versículo de 20 a 26, que diz assim: E começou Noé a ser lavrador da terra, e plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda, e viu Cão, o pai de Canaã, a nudez do seu pai, e fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Zem e Jafé uma capa e puseram-na sobre ambos os ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor lhe fizera, e disse: Maldito seja Canaã, servo dos servos seja aos seus irmãos. E disse: Bendito seja o Senhor Deus de Zem, e seja-lhe Canaã por servo. Nesta palavra vemos que Noé, após o seu trabalho na vinha, ele se deu o direito de desfrutar um pouco do descanso, consumindo o vinho que ele mesmo tinha produzido. Aqui é relatado que ele tinha duas opções: tomar o vinho controladamente, sem perder a consciência. Mas a própria palavra diz que ele se embebedou, tanto que despiu-se dentro da sua casa, perdendo a noção do que estava fazendo, e esse ato gerou consequências graves na sua família. Como é relatado na palavra, que o filho Cão, avistando o pai adormecido nu, ao invés de socorrê-lo e cobri-lo para que sua índole fosse preservada, Cão foi contar aos seus irmãos que estavam do lado de fora. Seus irmãos, ouvindo o que Cão havia relatado, entraram na tenda do pai e cobriram sua nudez, para que seu pai fosse preservado. E note que eles afastaram seus rostos para que não tivessem a visão do seu pai nu, ou seja, mostraram grande respeito que tinham por ele. Na palavra não consta o teor do que Cão disse para os seus irmãos, mas certamente foi desrespeitando ou até mesmo caçoando, tentando tirar a moralidade de seu pai. Noé, sabendo logo após, ao acordar, o que seu filho menor Cão fez, contando para os outros, e não tendo compaixão, amaldiçoou, dizendo que ele seria servo dos seus irmãos, e consequentemente abençoou Zem e Jafé, porque com respeito e compaixão pelo pai o socorreu e o cobriu para que se preservasse o seu caráter. Vemos também que Noé teve a sua parcela de culpa no que aconteceu, pois ele não se atentou a medir o seu limite ao beber. Podemos notar que o erro de Noé não foi beber, mas não obedeceu ao seu limite e perdeu a consciência de seus atos. Tanto foi verdade que ele se despiu, caracterizando assim uma fragilidade da sua consciência, dos seus atos. Mas essa confusão familiar que se estabeleceu através da embriaguez, não foi somente Noé que sofreu. Sofreram também seus filhos, vendo o pai naquele estado, principalmente para Zem e Jafé, pois prestaram socorro a seu pai. Mas Cão também teve
seu sofrimento, apesar de não ter tido a mesma atitude de seus irmãos. Talvez a indignação dele fez com que ele contasse para os seus irmãos, para que não só mostrar a indignação, mas para mostrar a fragilidade de seu pai, e deixou de ter compaixão de filho. Quantas famílias hoje estão sofrendo com as consequências do álcool, com o consumo exagerado de bebidas alcoólicas, perdendo-se emprego, família, mas principalmente o respeito consigo próprio, sem falar na vergonha e mal-estar que acabou provocando. Notoriamente, o problema não está relacionado ao ato de beber, mas sim no exagero, na falta de controle. Sabemos que nos dias hoje pode se tornar não somente um vício, mas uma doença que faz com que a pessoa não consiga parar de beber. A pessoa até tem vontade de parar, mas acaba desanimando porque o vício acaba sendo mais forte. E com isso, a pessoa acaba não só destruindo a sua família, mas destruindo amizades, relacionamentos e principalmente a sua autodestruição, porque isso vai matando aos poucos. E você conhece alguém que precisa de ajuda para se libertar desse vício que é o alcoolismo? O que você está fazendo para essa pessoa seja liberta desse mal? Se você já teve alguma experiência referente a esse assunto, conte aqui nos comentários para que possamos aprender ainda mais como lidar com esse assunto que tem invadido muitas famílias. Se inscreva, comente, compartilhe e dê o seu like para que esse conteúdo tão importante seja o alcance de mais pessoas. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.